mais o vizinho. É verdade. No Google, nem vai ao médico, não é isso? É. Tem médicos, amigos meus, que dizem que as pessoas já chegam dizendo, doutor, eu tenho isso, eu acho que esse remédio é o melhor. É verdade. Ele pergunta, mas vem aqui por que mesmo? Porque a pessoa já sabe tudo. Volta aí daqui a pouquinho. Como é que é, Joe, descartar remédio? Então não é jogando no lixo, é jogando onde? Pois é, isso é uma pergunta que ficou muitos anos com os canais competentes da Anvisa, né? E o pessoal estuda daqui, estuda dali, o que a gente vai fazer. E até hoje não existe uma legislação federal que mostre o que fazer. Então, um dia eu estava lá, eram quase 2 horas da manhã, pensando com os meus botões, veio uma pessoa que hoje é sócio na empresa. Joe, esses medicamentos que o pessoal joga fora, isso vai para algum lugar? A gente começou a conversar, a gente concluiu qual era o circuito que esses medicamentos iam fazer e, inevitavelmente, de alguma forma, eles chegavam num aquífero. Fosse o lençol freático, fosse pela chuva, de qualquer forma, ele chegava numa fonte de água para a sociedade. E ele foi para um lado, eu fui para o outro, ele foi para a Europa, eu fui para os Estados Unidos, a gente viajou, pesquisou. E a gente buscou, inclusive, alternativas em outros países, como é que eles faziam para descartar esses medicamentos. E, pasme, por exemplo, na Alemanha, você pode ter uma caixa com seu nome, tudo escrito direitinho, você pega o seu resíduo de medicamento, coloca tudo ali dentro, lacra, deixa na frente da sua casa, na calçada, um caminhão específico para aquele tipo de coleta passa, recolhe aquela caixa e leva para a incineração. Eu não vou nem entrar no mérito de que impacto isso teria aqui no Brasil, né? Então, obviamente, essa não era uma forma, mas a gente foi aprendendo. E depois que a gente percebeu alguns exemplos bem assim, curiosos e até perigosos, a gente resolveu fazer uma pesquisa com o povo. Como é que o povo gostaria de descartar? Quanto tempo alguém estava disposto a ficar ali jogando aquilo fora adequadamente? E nós chegamos no formato de uma estação que parece um banco 24 horas. Então, a pessoa vai lá, escaneia a caixinha do medicamento, aparece na tela a instrução para ela rasgar bula, rasgar a caixa, ela joga fora a bula e a caixa. E o medicamento, se ele for comprimido ou for pomada, ele vai para uma determinada urna que tem boca de lobo. Se for spray ou então o medicamento líquido, ele vai para uma outra urna separada. Isso porque os processos de separação para a incineração são diferentes. Então, foi uma coisa interessante porque a gente conseguiu envolver a população no sentido de, quando tem, por exemplo, algum infortúnio que faça com que a gente se una para mandar não perecíveis para uma determinada cidade que sofreu algum problema da natureza, a gente sempre fica se perguntando, poxa, quem me garante que o que eu estou mandando para lá vai chegar lá de fato e eu vou estar ajudando? Então, o nosso programa faz com que a pessoa, em descartando ali, vendo que o medicamento dela está sendo rasgado, ela se sente participante de verdade. E no nosso site, que é o descarteconsciente.com.br, ela pode acompanhar quanto já foi descartado de medicamento desde novembro do ano passado que a gente colocou o programa, implementou o programa, a gente já coletou mais de 1.300 quilos de medicamento. E isso é interessante porque cada quilo que a gente deixa de jogar, a gente está poupando, está deixando de contaminar 400... Onde estão essas urnas? Olha, hoje aqui no Rio de Janeiro, você vai encontrar essas urnas nas Droga Raia. Entra no site descartesconsciente.com.br, lá tem todos os endereços, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, no Paraná. E é muito importante... Então, o objetivo é que as próprias farmácias sejam parceiras. O objetivo da Anvisa... Você tem que amplificar isso para o Brasil, né? O objetivo da Anvisa é... Porque todo mundo guarda o remédio até a validade, né? E depois pode usar, porque a vizinha pode dizer que é bom. Então, isso é o que acontece, é o real.
Não estou dizendo que deve ser, claro que não deve ser, mas é o que é. Uhum. Aí guardou. Porque Guarda. também não vendem, não colou a lei de vender 4, 5, 6, meia caixa, né? Não, já rolou, Os médicos já rolou. insistem... Não, a lei não pegou. Para farmácia pública, Sim, mas- o fracionamento acontece. Então tá. E alguns Mas na vida laboratórios. real não pegou, Alguns não. laboratórios, o Miguel provavelmente sabe até exemplos, mas alguns laboratórios já têm determinados medicamentos que não vendem mais naquela quantidade tão grande quanto antes. Só que uma curiosidade, tem gente que chega lá, vê que pode comprar um envelopezinho com 2, me dá 2, não me dá 5, e acaba levando também. Então, na verdade, a compra em si, ela não é a razão da nossa preocupação primária. O que é realmente preocupante é que existe uma necessidade represada ainda nos lares de quase todos os brasileiros, e esse medicamento a gente não quer que ele vá para o lixo comum. Esse, para nós, a campanha do descarte consciente, ela é importante no sentido de... Joe, mas as secretarias municipais, estaduais de saúde, elas foram convocadas? Tem algum papel nisso? Elas têm um papel, mas nós tivemos um painel da Anvisa em Brasília no dia 15 de abril deste ano. A Anvisa promoveu um encontro super democrático, foram instituições privadas, instituições de ensino, públicas e privadas, e discute-se muito, mas a verdade é que talvez não haja ainda uma compilação de dados suficientemente... Não participam da... Participar hoje é uma coisa que varia de município para município. Você tem em São Paulo, na cidade de São Paulo, o município tem uma determinada diretriz. Aqui, hoje, eu tenho uma reunião com o Carlos Mink, o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, junto com a presidente do Secretário de Instituto. Meio Ambiente, não? Exato, do meio ambiente. Você falou de saúde. Perdão. E a presidente Marilene Ramos, que é presidente do INEA, que é o Instituto Nacional Estadual de Ambiente. A gente vai conversar, vai ver o que pode ser feito, mas a verdade é que É um começo. tem que começar. Tem que começar. Um Ele que é programa escritor, não era o Carlos com os condomínios, por exemplo, porque eu moro num prédio de 15 andares. Fico imaginando os condomínios, todos eles tivessem um programa, né? eu Nesse vou sentido, até assim, como aproveitar se separa o lixo, metal, vidro, etc., uma campanha Vou educativa aproveitar nesse esse sentido, gancho né? para dizer uma coisa. Esse programa ele é individual, porque ninguém estudou medicina pelo Miguel, nem o Miguel estudou pelos outros. O Miguel não joga o resíduo doméstico fora dos vizinhos. Cada um tem que ter a sua participação. E o que a Anvisa prega é exatamente a responsabilidade compartilhada. A indústria O que a Anvisa tem que fazer é viabilizar isso. A viabilização disso, ela É primeiro tem que ser responsabilidade entendida, né? compartilhada. Ela tem que Olha, viabilizar isso. em nenhum Por país exemplo, aquelas acha isso. caixinhas verdes que tem para pilha, ficam lá nos condomínios. Ninguém sabe quem recolhe, se mistura no lixo. Eu descarto lixo, tenho o maior trabalho, entendeu? Separo o papel, trapete, não sei o que lá, o resíduo. Quem me garante que o caminhão vai recolher certo depois? Ninguém garante, esse é o problema, entendeu? Toma-se uma resolução, faz uma lei aqui, e ela lá na ponta, ela não... Leda, quantas Ela vezes a não- gente já não viu? Tem aqueles containers de diferentes tipos de resíduo. Lá no Tá lá, condomínio e tá todo mundo faz escrito, né? direitinho. Papel, Aí quando vidro. vem a Pois coleta, é, pega junta tudo e joga tudo, no claro. mesmo lugar. Vão juntar os remédios com as pilhas, né? Não, isso- Então isso- precisa tomar uma atitude Não, mesmo. isso eu já garanto que não acontece. O nosso programa, ele é realmente Mas bastante... é governamental? esse Não, é descarte? uma iniciativa da nossa empresa, da BHS, é um programa que nós apresentamos e pela rastreabilidade, pela segurança que ele demonstrou, que foi comprovada do programa, é que nós conseguimos implementar ele já em 4 estados e já estamos indo para outros 2 estados. Mas, Então agora é Minas, São Paulo, Rio. Rio, Paraná e vamos para Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. Tá certo. Volta aí daqui a pouquinho, tá? Ok. Intervalo, voltamos já.